Oi, 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 gente! A paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida. Estamos aqui entrando para mais uma aula rapidinha, porque nós não podemos deixar de falar do amor de Deus, não é mesmo? Estamos aqui porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Vamos aguardar um pouquinho, você que está chegando. Eu sei que você que está me ouvindo está aí na sua casa. E eu quero já mandar um abraço para você que parou um pouquinho para me ouvir, tia Nana que está entrando. Eu sei que esse horário é um horário que muitos estão trabalhando, mas nós temos aí tido uma resposta muito boa no pós os vídeos, né? Muitas visualizações, graças a Deus, porque eu sei que a palavra de Deus ela precisa ser ministrada a tempo e fora de tempo. Então, vou aguardar um pouquinho aqui e hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a porta velha, né? Então, para você que está chegando, pode entrar aí no feed depois e encontrar as outras duas aulas, que é a porta das ovelhas, a porta dos peixes, e agora nós vamos falar sobre a porta velha. Na verdade, você que nunca ouviu falar sobre essa temática, né? E você que ainda não me conhece, a paz do Senhor. Nós temos um estudo, um planejamento anual que se chama As 12 Portas de Jerusalém. O estudo das 12 aulas como um planejamento está no YouTube, né? Tem uma playlist lá para você seguir as 12 aulas. Para você também que não tem o costume de seguir o YouTube, nós temos o grupo fechado lá no Facebook, tá bom? Pode ir entrando aí pra gente conversar um pouquinho. E não só esse, nós temos o curso das 7 cartas, nós temos o curso do Fundamento para o Ministério Infantil, então nós estamos engajados nesse propósito. Porém, muitas pessoas me pediam, tia Bica, como que eu posso ministrar esse tema em um congresso, em um culto infantil? Por isso, nós estamos aqui então fazendo uma breve, né, explanação de como falar sobre as portas para um congresso. Tudo bem? Qual o tema que eu posso ministrar, tia Bica, sobre a porta velha? Por exemplo, quem já ouviu um congresso de criança com um tema em 2 Coríntios, no capítulo 5, eu já ministrei, diz assim, ó, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você pode ministrar neste tema esta porta, tá? E assim sucessivamente muitos outros temas. E o mais lindo, gente, que veio a calhar. Veja como Deus, ele não trabalha com coincidência. E eu creio na cristocidência, né? Domingo agora é o dia da Bíblia. Por exemplo, nós sabemos que todos os dias é o dia da nossa Bíblia amada, da Escritura. Mas comemoramos aí, nós que somos protestantes, que cremos em Jesus, né? Nós comemoramos aí o dia da Bíblia no domingo. E esta aqui, ó, a porta velha, tem tudo a ver com esta temática sobre o grande valor da Bíblia. Então vai compartilhando porque você pode ter uma ideia maravilhosa para preparar uma aula para o dia da Bíblia, tá bom? Então, eu vou começar aqui dizendo, aonde, tia Bica, que tem esse tema? Todas estas portas, para você que não assistiu ainda, está onde? No livro de Neemias. Vamos lá para Neemias, continuando ali ainda no capítulo 3, tá bom? Ali no capítulo 3, nós temos ali as diversas portas. E aqui no capítulo 3 e no versículo 6 está a porta velha. Paz do Senhor. Oi, gente, vocês que estão chegando aí. Olha lá. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Veja, está aqui então no livro de Neemias, onde nós estamos lendo sobre a reparação ali da reconstrução dos muros e das portas que foram queimadas, tá bem? E nós então estamos trabalhando agora num formato para como ministrar a porta velha. A Bíblia diz no livro... Oi, gente, acho que deu uma caidinha aí, tá bom? Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim:
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Por que eu vou começar com esse versículo? Quando nós pensamos aí em porta velha, né? Nós lembramos do que há de algo que está acumulado, de algo que não tem mais valor. E ali em Jerusalém, então, tinha essa porta aonde se colocavam ali mobílias velhas, né? Coisas que estavam ali descartadas, olha lá. Então, quando a gente abre a nossa porta, a gente encontra ali muitas mobílias antigas, cheias de móveis. Olha lá, tem até teia de aranha, né? Coisas que já estão descartadas. Para o planejamento, eu coloquei que nós podemos trabalhar com as crianças 4 encontros, se esquecendo do passado, aonde aqui no nosso tema nós falamos ali sobre a festa da carne, né? A gente pode trabalhar na época do carnaval, né? Depois nós falaremos também no segundo encontro sobre a nova criatura, o velho homem, não entristeçais o Espírito Santo e eu sou um vaso nas mãos do oleiro. Todos esses 4 encontros estão aqui, ó, na apostila. Porém, para ministrar a palavra de Deus, você vai levar a criança a entender que o nosso coração é o templo do Espírito Santo, é onde ele habita. E nós não podemos deixar que coisas deste mundo tomem o lugar de Jesus. É como se os móveis da casa estivessem ali tomando o espaço do dono da casa. Nós temos muitas mobílias, nós temos entulhos, nós estamos carregando coisas velhas dentro do nosso coração. E tudo isso tem tomado o quê? Tem tomado o lugar de Jesus Cristo. E nós sabemos que o Espírito Santo não habita em casa imunda, em casa entulhada. Não é mesmo? Quando uma casa está suja, o que vai ter lá? A aranha, bichinhos que gostam de sujeira, ácaros, porém o Espírito Santo, ele gosta de limpeza. Então tudo que está velho, a porta velha, pode ser ministrada sobre isso, né? Você pode levar as crianças a fazer uma retrospectiva, que estão vivendo do passado. Existem pessoas, famílias que estão remoendo uma tristeza, algo que fizeram contra ela e aquilo ali tem tomado todo o espaço do seu coração, como se tivesse tornado um entulho de coisas velhas dentro do coração. E Jesus está sem espaço, o Espírito Santo está sem espaço. Porém, tem uma vassourinha aqui, tá vendo? Nós vamos aprender hoje a fazer uma faxina neste ambiente. Vamos deixar as coisas começa a trabalhar em nós o que? O fruto do Espírito, longanimidade, né? Paz, alegria, amor, ele começa a dar domínio próprio, porque ele vai nos tornando como Jesus. Veja, isso não é obra minha, não é pela força, não é pelo meu mérito, mas é pelo morador que está dentro do meu coração, chamado Espírito Santo. E você, então, vou me esticar um pouquinho aqui. Você pode, então, ministrar o coração da criança. Olha lá, ó. Jesus precisa ser o centro do seu coração. Porém, muito tem se trazido para esse coração. Muitas vezes a gente ministra que o coração está vazio. Eu quero pensar esta tarde que o nosso coração está cheio de tantas coisas e vazio de Deus. Está cheio de alegrias passageiras, de amizades que têm nos afastado de Cristo. Está envolto com as coisas deste mundo, porém não temos buscado o tesouro, as primeiras coisas que vêm do alto. E aí Jesus, que era para ser o centro, começa então a se tornar em segundo plano, terceiro plano, e vai indo. Quando você vê, tudo é prioridade, porém Jesus já não está mais na sua lista de prioridade. Veja, seu coração está vermelhinho, alegre, parece que está perfeito, cheio de tudo, menos de Cristo. Porém, hoje, o Espírito Santo está querendo trazer para o seu coração Jesus,
o centro, a vontade específica, o alvo a ser atingido. Jesus é a causa, é o propósito. Jesus é aquele que nos salvou e a Ele deve ser dada a honra, a glória, e Ele precisa ser o centro do nosso coração, para que verdadeiramente o nosso coração então comece a refletir a Cristo. Olha, quando Jesus está no coração, o nosso rosto torna-se formoso, porque nós sabemos que não são coisas que nos trazem alegria, mas Jesus é a verdadeira alegria e ninguém pode nos tirar. Quem está dentro de nós é Jesus Cristo, é o nosso presente. Quando nós estamos falando sobre a porta velha, nós estamos falando do real preenchimento que precisamos dar para o nosso coração. Aqui, quando nós lemos no livro de Neemias, eles não derrubaram aquela porta e fizeram uma outra. Neemias disse que eles restauraram. Como assim? Nós vamos restaurar as coisas velhas e agora? Agora também você poderá virar agora o seu coração para essa nova verdade. Quando nós estamos falando em restaurar coisas antigas, não mais coisas velhas, nós estamos falando do que? De princípios, de propósitos, de verdades insubstituíveis. Quando nós estamos falando que a porta velha foi restaurada, os seus batentes, ali, por isso os inimigos invadiram, era uma cidade que já não tinha porta, a injustiça estava reinando, porém Jesus estava dizendo: vamos restaurar a porta antiga para que possamos voltar os nossos olhos. A internet está caindo aqui a minha internet, então agora neste momento nós iremos falar sobre voltar os nossos olhos para os princípios, para os pilares da nossa fé, que não podem ser negociados, que não podem ser derrubados e construídas outras bases. A Bíblia diz que a nossa casa precisa estar firmada sobre a rocha e não sobre a areia. Quando nós falamos uma casa sobre areia, é sobre princípios que vão ser destruídos na primeira tempestade. O Senhor está dizendo que ao restaurar a porta antiga, nós estamos restaurando o nosso princípio, a nossa fé na pedra angular, na pedra, na rocha. Ali Jesus Cristo é a rocha que fortalece a nossa fé, e as nossas crianças, as nossas famílias precisam ser ministradas sobre esses princípios. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Agora eu quero que você preste atenção. Quando nós falamos sobre esta verdade que é absoluta e nós não podemos abrir mão desses princípios, restaurar então esta porta antiga é olhar para o princípio de todas as coisas. O Senhor Jesus, desde o Velho Testamento para o Novo Testamento e para os dias de hoje, está nos dizendo: nunca houve um plano B, sempre houve Jesus como centro de todas as coisas. Então, o Senhor está dizendo para você, vamos pensar um pouco. Eu quero usar aqui os pilares ali da Reforma Protestante, aqueles 5 pilares que nós já estudamos e que eles são inegociáveis. Sim, nós somos aí a 4ª geração dos pentecostais, nós somos aí a geração que prega, que ministra, e hoje nós temos aqui tanto conforto e nós precisamos usar o que Deus está dando para a nossa geração. Sabe por quê? Para que esse evangelho chegasse até nós, muitos escavaram estradas a pé, sobre jumentos, não é mesmo? Andaram desbravando e até hoje estão ali sendo mortos em lugares que não há essa liberdade de expressão. A verdade, ela é absoluta para nós cristãos e ela é única e singular. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Quando nós falamos sobre os 5 pilares da Reforma Protestante, nós estamos falando, primeiro pilar, anota aí você que ainda nunca ouviu falar sobre isso, é somente a fé. Veja, a fé é o firme fundamento
Sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação vem pela fé. Veja, a fé é uma base inegociável, é um pilar que as nossas portas antigas precisam ser restabelecidas. Precisamos voltar à nossa fé. E todo ser humano, ele possui 3 tipos de fé: a fé natural, a fé comum e a fé sobrenatural. A fé natural é aquela fé que nós nascemos, que nós sentimos, que precisamos saber de onde nós viemos, para que nós servimos. E tem também aquela fé comum: eu preciso adorar alguém. Alguns adoram a natureza, outros creem em tantas coisas, porém nós cremos no nosso único e suficiente Salvador, o Criador dos céus e da terra, e nós sabemos que só Ele preenche o coração do homem. Porém o Senhor Jesus quer que hoje você mergulhe na fé sobrenatural, que não vem firmada sobre um propósito seu, que não está escrita em um livro, não está em um conhecimento humano, mas ela vem gerada em nós através do Espírito Santo. A fé sobrenatural nos faz crer no impossível, a fé que remove montanha, a fé que nós sabemos que um grãozinho de mostarda faz com que montanhas e montes aí saiam do lugar. É aquela fé que você já ouviu, que você recebeu cura. É a fé que te faz sentir e ter a certeza que você é um filho de Deus. É a fé que te faz lembrar da promessa que Jesus está voltando para levar a sua igreja. Então, esta porta antiga sendo restaurada, não podemos esquecer desse pilar inegociável que é somente a fé. E o segundo pilar você não pode esquecer, que é a Escritura. E é aqui que eu quero falar. Não tem como restaurar a porta antiga se não tivermos a palavra como base. Se a tua igreja não tem primazia na palavra, prega-se todo e qualquer tipo de conteúdo, menos a palavra. Não podemos dizer então que este lugar é o lugar da bênção. A igreja que ministra a palavra de Deus, ela sim está firmada. Isso mesmo, nós temos esse segundo pilar, além da fé, somente a Escritura, nada além disso, nada após disso. Essa Bíblia aqui, como diz Billy Graham, ela é mais atual do que qualquer jornal de amanhã. Esta Bíblia aqui é mais atual do que o estudo de Darwin, que ao estudar lá em 1500, 1600, acreditava na evolução, porém, quando ele se passou, veio Watson ali e trouxe ali a estrutura do DNA. Darwin não conheceu o DNA, a célula, porém a nossa Bíblia já se falava que nós temos um DNA. E toda a nossa estrutura genética foi criada por um Deus criador. Veja que lindo! Aqui a Bíblia é a bússola para o seu estudo, para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério. Não tem como restaurar a porta antiga se deixarmos a palavra de Deus. Domingo agora é o dia da Bíblia. Você pode amar a sua Bíblia. Você pode voltar a ter um relacionamento com a palavra de Deus. Você pode lembrar de tudo aquilo que nós falamos para as crianças, que a Bíblia é como um leite. É sim, é ela que aos pouquinhos, quando nós nascemos em Cristo Jesus, nós vamos tomando leitinho espiritual para crescermos com Cristo. A Bíblia é como a semente, que é a palavra de Deus, que plantada no coração de uma terra boa dá muito fruto. A Bíblia é como um espelho, sim, aquele que nos mostra todas as nossas impurezas, que quando eu olho para ela eu vejo o quão miserável eu sou e o quão dependente eu sou desse Jesus. A Bíblia é como um martelo, aquele martelo que vai batendo num coração duro, vai esmiuçando a penha
até ele amolecer. A Bíblia é como o mel. Sim, quão doces são as suas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel. Quando nós amamos a Bíblia, nós sabemos que é ela quem traz luz, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. As nossas crianças precisam voltar o amor para com a Bíblia. Elas precisam voltar ao alimento, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E esse alimento, quem se alimenta não tem fome, não tem ideologia que tira esta alegria. Você também conhece que a Bíblia é como fogo, que tira todo o pecado. Porque a Bíblia diz que Deus é como um fogo consumidor. Este pilar diz também que a Bíblia é como uma espada que vai na divisão da alma e do espírito. Não há nada que a Bíblia esteja atrasada. Não tem nada que a Bíblia não nos falou. A Bíblia já foi toda revelada. Então, quando nós estamos falando sobre restaurar a porta antiga, é restabelecer o relacionamento com o pilar, com verdades eternas que jamais podem ser substituídas. Há pessoas que estão dizendo por aí nos dias de hoje que a Bíblia precisa ser replanejada, reformulada. A Bíblia diz em Romanos: não vos conformeis com este mundo. Quando a Bíblia diz não vos conformeis, não é ficar parado, esperando, não vos conformeis. A raiz da palavra está dizendo: não faça-se como o mundo, não se pareça com o mundo, não se encaixe com este mundo, mas renove a sua mente através da palavra. Veja, quando o Senhor nos disse ali em Deuteronômio: olha, pai, mãe, use este pilar, use essa palavra andando no caminho, ao sentar à mesa, ao deitar, ao levantar. Este é um pilar que precisa ser restaurado na nossa porta antiga. Veja, o segundo pilar somente, o primeiro é a fé, o segundo é a escritura e o terceiro, gente, o terceiro é Jesus. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus comprou todos os povos, a Bíblia diz em Apocalipse, todas as línguas, todas as raças para Deus Pai. Ele nos fez co-herdeiros com Ele, Ele nos ligou novamente à família de um Deus. Veja, Jesus, somente Ele, foi Ele quem rompeu as portas, foi Ele quem rompeu a morte, foi Ele que se entregou naquela cruz para que eu e você hoje tivéssemos vida. E é Ele quem está sentado ao lado de Deus Pai. E é Ele quem vai voltar. Então, quando nós estamos falando sobre restaurar a porta velha, nós precisamos lembrar que Jesus é o centro, que Jesus é cristocêntrico em nossa vida, em nossa maneira de falar, de agir, de pensar. Nós precisamos ser parecidos com Ele, discípulos dele, testemunha dele. Eu já falei para vocês que testemunha significa mártir. Você precisar morrer por ele, mas não negar a ele. Tia Bica, isso aí já passou. Não, ainda neste momento existem fiéis cristãos que estão sendo degolados, que estão sendo mortos, mas não estão negando a Jesus. Esse pilar não pode ser deixado de restaurar em nossas vidas. Vamos restaurar hoje a porta antiga do nosso relacionamento com a palavra de Deus, do nosso relacionamento com a fé e do nosso relacionamento com Jesus. E qual outro pilar que nós não podemos deixar de restaurar? É o pilar da graça. É pela graça que nós somos salvos. É pela graça que nós paramos em plena 3 horas da tarde e estamos falando desse Jesus. Não é porque eu sou boazinha, não. É porque pela graça
graça eu estou aqui, pela graça você está aí, pela graça você se assenta e lê a palavra, é pela graça, e isso não vem de nós, mas é um dom gratuito do Senhor. O Senhor te deu de graça, mas é necessário receber essa graça. Veja, um pilar inegociável. A religiosidade quer dizer que nós podemos ganhar aí através das nossas obras, porém a obra sem fé é morta. O Senhor está dizendo: ninguém vai ganhar o céu através das obras, é pela graça. É pela graça. O Senhor te amou ainda quando você era pecador. O Senhor te amou mesmo sabendo que ainda hoje nós pecaríamos. O Senhor nos amou antes mesmo da fundação do mundo, porém, para cada tombo, Ele já providenciou um resgate para a sua vida. O sangue dele, o sacrifício dele foi necessário, foi de graça para você, mas custou um preço muito alto para o nosso Deus Pai. O sangue vertendo do seu único Filho. Veja, e para terminar aqui, o nosso último pilar que não pode ser substituído. E eu quero dizer a você, somente a Deus a glória. Que Deus, aquele Deus que tem na palma das suas mãos todas as águas do universo. Que Deus, aquele Deus que criou os céus e tem um exército de estrelas e a chama cada uma pelo seu nome. Que Deus, somente a Ele, aquele que estende o céu como cortina, que olha para a terra e nos vê como pequenos gafanhotos. A Ele a honra, a glória, o louvor, a exaltação para restaurar essa porta aqui nos nossos lares. Nós precisamos voltar o nosso coração a esses pilares: a fé, a Bíblia, a graça, a Jesus e a Deus Pai. Quem é Ele? Ele é Jeová Jiré, o Deus que provê. Quem é Ele? Ele é Jeová Rafa, o Deus que sara. Quem é Ele? Ele é Jeová Tessidekenu, o Senhor nossa justiça. Quem é Ele? Ele é Jeová Shammah, Deus presente está. Quem é Ele? Ele é Jeová Elohim, o Senhor nossa bandeira. Quem é Ele? Ele é Jeová Adonai, Ele é o Senhor. Esse Deus é tão poderoso. Eu poderia dizer aqui que Ele é o Senhor Kadosh, Ele é santo. Eu poderia dizer aqui que Ele é o Shalom, que Ele é a paz. Esse é o nosso Deus, somente Ele. A glória, o louvor, a exaltação para todo sempre. Então, quando nós estamos falando sobre restaurar essa porta antiga, nós devemos deixar as coisas velhas deste mundo, as coisas que tiram o espaço de Jesus, e devemos restaurar aquele antigo concerto, voltar os nossos olhos para o centro da vontade de Deus. Eu estou sentindo a presença desse Deus maravilhoso. Restaurar a porta antiga é olhar para os nossos pais, é olhar para o exemplo dos nossos avós, é olhar para os nossos pastores, é olhar para os nossos missionários, é olhar e agradecer aos apóstolos que tanto fizeram para que este evangelho chegasse hoje nas nossas vidas. Vamos restaurar a porta antiga, olhar para os pilares que são inegociáveis, insubstituíveis. Porém, quando eu vejo muitas coisas acontecendo no nosso meio do ministério infantil, estou vendo somente muito entretenimento e pouca palavra. Toda a escritura é divinamente inspirada. Nós podemos sim entreter, mas não pode substituir a palavra. A palavra é a base. Nós temos que parar de fazer as nossas crianças sentar somente para pintar. Nós temos que parar de fazer as nossas famílias ouvir todo e qualquer tipo de coisa para massagear o ego e não ser confrontado pela palavra. A palavra de Deus no passado era uma palavra verdadeira. O próprio Jesus falou para aquela multidão: olha, vocês estão me servindo da boca para fora. E os discípulos então estavam
atônitos, e eles disseram para os discípulos: se quiserem ir com eles, também vão. E aí o discípulo maravilhoso disse assim: para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? É isso que nós temos que ensinar, porque eu creio que se Jesus vier hoje, nós iremos para o alto. Porém, e se ele vier só para a próxima geração, o que é que nós temos deixado para a geração vindoura? Um evangelho oba-oba. O Senhor disse que tem uma coroa chamada coroa de glória. E na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre ela. E essa coroa será dada para os pastores que evangelizam, que discipulam as crianças em troca de nada, somente por amor à obra. O pastor que dá vida pelas suas ovelhas, ele dá um bom alimento. Ele não serve um alimento fast food. E hoje você talvez está pensando o que eu tenho feito para restaurar a minha porta. Então eu vou me esticar mais um pouquinho aqui. O Senhor está dizendo: querida aluna que está me ouvindo, o Senhor está dizendo para você, não há muito, talvez que você acha que vai ser diferente do que o Senhor já deixou no Evangelho. O Senhor deixou que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá ele foi preparar um lindo lugar. E essa também é a base, um pilar que não pode sair das nossas pregações. Existem inovações que têm tirado Jesus como centro. Cuidado, volte, restabeleça a porta antiga para os princípios da palavra de Deus. Domingo é o dia da Bíblia, volte-se para a palavra. E este lugar então será lindo e maravilhoso, não por ruas de ouro, porque tudo isso vai ter lá, mas porque Jesus estará lá e Deus, o nosso Pai, estará lá. E Ele confessará o nosso nome diante de Deus e diante dos anjos. Mas você também não pode deixar de dizer que todos pecaram, então o pecado nos afasta de Deus e nós precisamos passar por uma limpeza para que o Senhor Jesus possa agir em nossa vida. E Ele já fez isso, se você crê. Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Você quer? Então a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, mas todos quantos o receberam, sim, porque Jesus não veio para mim e para você, mas aquele que o Senhor veio não quiseram. Então Jesus disse: agora você que crê, você terá direito. Então todos quantos os creram, deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus. Você quer? Então receba esse presente chamado graça salvadora. E esse momento então acontecerá com que o Espírito Santo vai trabalhar progressivamente em sua vida. Primeiramente ele te tira, te separa, e depois vem o segundo processo progressivo. Ele vai então agora trabalhar em sua vida através de quem? Desse sacrifício do nosso Jesus, porque Cristo morreu segundo as Escrituras, mas ressuscitou segundo as Escrituras. Olha essa verdade, a cruz nunca pode sair da nossa mensagem. A cruz de Cristo precisa nos fazer lembrar o quanto as nossas crianças precisam de Jesus, precisam olhar para a cruz. E só então nós cresceremos. Oh, aleluia! Essa verdade, ela é posta para nós, um plano perfeito da salvação. Somente a Ele a honra, a graça e o louvor. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Então precisamos remover as coisas velhas que têm tirado Jesus como centro e precisamos restaurar os batentes, os pilares. Lá no tabernáculo havia os pilares
ali representando a porta, o caminho, a verdade e a vida. Esta aula está no grupo fechado no Facebook, os fundamentos para o ministério infantil e todos os pilares. A Nova Jerusalém também há fundamentos de pedras preciosas, e a nossa vida aqui precisa estar firmada nesses pilares, que pode vir tempestade, pode vir o sol escaldante, pode vir as coisas deste mundo, porém nós não seremos abalados. Lembra da igreja de Filadélfia? Ela se sentia pequena, porém o Senhor disse: ei, pequena é a sua fé, porém eu te farei coluna no meu santuário. O Senhor estava dizendo para ela, Ele quem estabeleceria a força do seu santuário ali na vida daqueles fiéis, se eles continuassem fiéis a Deus. Ei, vamos restaurar. O propósito do Senhor é restaurar em nós a nossa base, a fé, Jesus, a graça, a Bíblia, e somente a Deus a honra, a glória e o louvor. Amém? Porque a Bíblia diz em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Espero que você tenha aprendido um pouquinho comigo, que possamos restaurar a nossa porta velha em cima dos pilares ali que nós cremos, né? E o qual eu falei sobre a reforma protestante, em cima da Bíblia. Então, nós teremos uma vida constante. Isso não quer dizer que não teremos provas, porém, nós não seremos abaladas, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, da morada do Altíssimo, e esse rio então está fluindo no seu interior. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor Jesus restaure esta porta aí na sua casa, no seu ministério. E não se esqueça de assistir a Porta das Ovelhas, a Porta dos Peixes e esta porta agora, a Porta Velha. Até a próxima aula. Continue conosco, continue compartilhando, porque juntas somos mais fortes. E agora eu preciso lembrar onde desliga, que eu não sei o que acontece. Eu vou salvar sim, pode deixar, tia Paulinha. Eu salvo e ainda baixo também lá no YouTube, tá? Fica com Jesus!